Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de mixagem e masterização na prática. Já falamos muito de reverb, tá? Efeitos de reverb. A gente vai falar nesse vídeo de delay. Outro tipo, a gente vai ver a diferença, inclusive, entre reverb e delay. E como usar o delay, para que serve o delay na sua mixagem. Seja muito bem-vindo, você que é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, tá? Aqui embaixo tem uma playlist também do curso na sequência, assim você pode ir seguindo tudo, né? A gente tá vendo instrumento por instrumento. Vamos falar um pouquinho, então, do conceito de delay nesse vídeo. Seja bem-vindo, vamos lá para a tela, então. Então vamos falar do conceito de delay em áudio, né? O que é um delay? O delay em inglês é atraso, tá? Então o atraso ou delay é uma técnica de processamento de sinal de áudio, tá? E uma unidade de efeitos que grava o sinal de entrada por meio de um armazenamento do áudio e reproduz, tá? Após um período de tempo. Então, quando você ouve alguma coisa repetidamente, né? Principalmente dance music, né? Você tem o delay, que é um efeito muito importante, tá? Qual a diferença do delay para o reverb, tá? O reverb é quando você bate um áudio sobre uma superfície e esse áudio volta na superfície, tá? Ele vai perdendo energia. Já o delay não. O delay é quando você repete o som, mas sem ter perda de energia. É o mesmo som tocado atrasado, tá? É o eco, também é conhecido como eco, tá? Então, por que usar um delay, né? Por que criar esse efeito de delay? Primeiro, o delay ajuda a colar sua faixa na mix, né? Se você tiver um instrumento, uma voz, por exemplo, o delay, assim como o reverb, cria a cola dessa faixa na sua mix, ok? Com o uso correto, com os parâmetros corretos. Segundo, ele faz um instrumento, ou um vocal mesmo, soar maior do que o vocal real. O instrumento, ele tende a ficar maior com a aplicação do delay, tá? Você sente que o som dele fica maior do que realmente ele é. E terceiro, né? Criação de um eco artificial. Quando você realmente quer mesmo, criar aí um eco artificial. Então esses são os principais motivos de uso do delay. Lembrando que o reverb ele vai perdendo energia, né? Com decay time, com decay ele perde energia. Já o delay não, o delay o mesmo som vai se repetindo várias vezes, tá? Então basicamente é essa uma grande diferença, sabe? O som sempre ele é parecido com o som principal e repetindo-se de tempos em tempos. Trazer para vocês um pouco da parte teórica, né, do delay. Então, o atraso ou delay, né? Então, o delay é uma técnica de processamento de sinal e uma unidade de efeitos que grava um sinal de entrada em um meio de armazenamento de áudio e reproduz após um período de tempo. Então, no plugin mesmo que você utilizar, ou numa máquina de delay, né? Você tem o sinal de entrada e ela vai repetir esse sinal. Tem pedais, inclusive, de delay, com efeitos de delay também para guitarra, tá? Ou para vocal. O sinal atrasado pode ser reproduzido várias vezes ou reproduzido novamente na gravação para criar um som de eco repetitivo na decomposição. Os efeitos de atraso variam com o efeito do eco sutil a uma mistura pronunciada de sons anteriores com novos sons, tá? Então você pode criar realmente efeitos com isso. Efeitos de atraso podem ser criados usando laços de fita também, uma abordagem desenvolvida na década de 40 e 50, unidades de efeitos analógicos introduzidas na década de 70, pedais de efeitos digitais introduzidos em 84, né, 1984 e plugins de software de áudio desenvolvido a partir do ano 2000. Então temos vários plugins de delays, tá? O delay é um efeito separado do reverb, tá? Ok? Reverb em vocal quase 99% das vezes. O delay, dependendo do estilo, né, musical, você pode usar ou não, tá? Primeiros sistemas de delay, então ele vai falar um pouco do histórico aqui, tá? Vou falar um pouquinho disso. Os primeiros efeitos de atraso foram alcançados usando laços de fita, improvisando em sistema de gravação de fita, de áudio de bobina e rebobina. Ao encurtar ou aumentar o looping da fita e ajustar as cabeças de leitura e gravação, a natureza do eco atrasado pode ser controlada. Essa técnica era muito mais comum nos primeiros compositores, né? E a partir daí, às vezes, sistemas elaborados eram desenvolvidos em fitas longas e vários gravadores e um sistema de reprodução processando coletivamente a entrada de um artista ou conjunto ao vivo. Então, os engenheiros de áudio que trabalham com música popular rapidamente adaptaram as técnicas para aumentar o uso da derreverberação e outras tecnologias de estúdio projetada para simular um eco natural, né? Na caverna, quando a pessoa
tem um grande ambiente, né, uma caverna que a pessoa fala e a própria volta do som, né, cria esse eco, ok? No final da década de 40, isso existe na natureza, no final da década de 40 e no início de 50, vários engenheiros de som começaram a fabricar dispositivos de uso em estúdios de gravação e posteriormente máquinas mais compactas para fins ao vivo. Aí, ó, Les Paul, hein? O Les Paul tá em todas. O guitarrista e designer de instrumento Les Paul foi o pioneiro em dispositivos de delay. Um dispositivo de referência chamado Echosonic, fabricado pela Ray Butt, um amplificador de guitarra portátil com eco de fita embutido. Foi amplamente utilizado na música country e principalmente no rock and roll. Os ecos de fita tornaram-se disponíveis comercialmente na década de 50. Uma máquina de eco é o nome inicial do dispositivo de processamento de som usado em instrumentos eletrônicos para repetir o som e produzir um eco simulado. Um exemplo é o Echoplex, que usou um loop de fita. Inclusive o Echoplex tem plugin já dele, tá? O tempo de atraso foi ajustado alterando a distância entre cabeçote de gravação e reprodução. Outro exemplo é o Roland Space Echo Room, um registro de várias cabeças de fita de reprodução e uma velocidade de fita variável. O tempo entre as repetições do eco, o ajuste variando a velocidade da fita e a duração ou intensidade do efeito do eco foi ajustada, alternando a quantidade de sinal do eco, retornando a um sinal pré-echo. Diferentes efeitos podem ser criados combinando diferentes cabeças de reprodução, tá? Então era um dispositivo mecânico e magnético inicialmente, né? Atraso analógico, antes da invenção da tecnologia, o atraso de áudio, as músicas que empregavam um eco atrasado tinham que ser gravadas com um espaço naturalmente reverberante, muitas vezes um inconveniente para músicos e engenheiros. A popularidade do efeito, né, do eco em tempo real de implementação levou à produção de sistemas que oferecem uma unidade de efeitos, all-in-one. Então, a partir daí foi desenvolvido esses sistemas, né, tá? Com essas cabeças de reprodução. Aqui dá um exemplo do Echoplex, né, como ele fazia. Era uma fita, né, ali com cabeça de reprodução, que ele tocava o áudio repetidas vezes. O tape, né, muitos processadores de atraso baseados em gravação de fita analógica usavam fita magnética como meio de gravação e reprodução. Os motores elétricos guiavam um loop de fita através do dispositivo com uma variedade de mecanismos, permitindo a modificação dos parâmetros de efeito. Os modelos populares incluíam o Echosonic, né, que a gente falou, o Echoplex, tá? E tem isso daí. Então tem o Echoplex EP2, que é uma cabeça de reprodução fixada. Então aqui foi a parte do desenvolvimento, frequentemente incorporando eletrônicos, né, baseados em tubo de vácuo, tá? Então aqui a parte quando foi desenvolvida. Daí a gente vai ter o Solid State, o estado sólido, né? Então a partir daí já foram criados outros dispositivos, né? A principal tecnologia era o Reticon SAD 10.024IC. Na década de 80 o projeto foi para a Boss, né? E eles lançaram um amplificador chamado Rockman, que tinha esse efeito, né? Esse é o amplificador Rockman, tá? Embora os atrasos analógicos de estado sólido sejam menos flexíveis que os atrasos digitais, geralmente tem um tempo de atraso mais curto de vários modelos clássicos, né? Tá? Então, daí, a partir daí foi criado o atraso digital. A gente vai falar, isso aqui é bastante interessante conhecer. Os sistemas de atraso digital funcionam mostrando um sinal de entrada, né, através do conversor analógico, né, e tem um processador de sinal digital que grava em um buffer de armazenamento e em seguida reproduz o áudio com base nos parâmetros definidos, né. Então tem uma saída atrasada, né, chamada wet, que pode ser misturada a um sinal não modificado, o dry, após serem enviados para um conversor. Então você pode misturar, né, uma parte do sinal repetido com o sinal real. A disponibilidade eletrônica de processamento de baixo custo, né, nos anos 70 e 80, levou ao desenvolvimento dos primeiros efeitos, né? Então a gente vai ter o AMS DX15, esse primeiro. Depois a 78, depois tem o Lexicon PCM42, que é bastante conhecido esse dispositivo, Lexicon PCM42, tá? Tem vários plugins, inclusive, que emulam esse dispositivo de eco, tá? Então vou mostrar um pouquinho para vocês, só para vocês conhecerem, que vale a pena a gente ver, ó, tá? Esse é o Lexicon PCM42, é uma máquina, na verdade é uma placa, né, já de efeito, já, então a pessoa configura o tipo de echo que vai dar, né, o tipo de delay aqui, e a partir daí ele vai, o Lexicon, tá? Então tem vários, só pra gente conhecer ele aqui. Daí a gente tem o Roland SD3000, o TC Electronics também, foi lançado o O2290 da TC Electronics também. Então a gente já começou a criar máquinas de echo, tá?
Então vou continuar aqui, ofereceu mais de 3 segundos de tempo de atraso, suficiente para criar loops, ritmos e frases, tá? O 2290 foi atualizado para 32 segundos e o Echo Harmonics ofereceu o atraso de 16 segundos de uma máquina de loop. O primeiro atraso foi do Boss DD2 em 84, as unidades de atraso montadas para o rack evoluídos para unidades de reverb digital para suas unidades de multi-efeitos digitais sofisticadas, né? Então, como o tempo de reverb, o áudio e alongamento de escala de pitch. Então, o começo, né, foi máquinas de delay. Depois, a partir daí, as máquinas evoluíram, né, para máquinas de reverb, né? A parte do loop, então, basicamente é isso. É gravado, tem o Gibson Echoplex, né? Que você grava um looping e ele fica repetindo. Isso era legal, você gravava uma base de guitarra, por exemplo, um riff, e solava em cima daquele riff, né? Tem bastante gente que utilizou isso na época e utiliza ainda hoje. Daí, a partir dessa parte dos DAWs, né? Os próprios DAWs já trazem aí módulos em plugins, né? De echo, tá? Pra gente, de echo. Então, echo e delay. Na música popular eletrônica, né? O guitarrista do U2, ele usa pads também com reverb, aqui dá alguns exemplos, e aplicações de variantes. O Echoplex, né? O tempo frequentemente usado e adiciona o uso de múltiplos ecos que se repetem em sincronização. Tá? Tem o eco dobrando, o eco de duplicação produzido pela adição de um atraso de curto alcance ao som gravado. Atrasos de 30 a 50 milissegundos são os mais comuns, esse é o eco dobrando. Tem o eco slapback também, que é muito importante, né? O eco slapback, inclusive muitas máquinas de fita também fazem esse tipo de atraso pra gente, tá? O eco slapback usa um tempo de atraso mais longo, entre 25 a 250 milissegundos, tá? Aqui a gente tá falando de 250 milissegundos, 0,25 segundos, tá? Com pouco ou nenhum feedback. O efeito é característico nos vocais e nos discos de rock and roll dos anos 50, particularmente produzidos por Sam Phillips e editados pela Sun Records. Em 54, Phillips produziu o primeiro dos 5, 78 e 45 anos do Elvis Presley, que lançaria a Sun durante o próximo ano, né, apresentando nova técnica que Phillips chama Echo Slapback. Então, interessante. Então, esse é um outro tipo, né? Slapback. Tem o flanging, chorus e reverb, né? Que a gente conhece dos pedais de guitarra, né? Flangeamento, chorus e reverberação são efeitos baseados em atraso, né? Com flangers e chorus, né? O tempo de atraso é muito curto e geralmente modulado, né? Então, esses pedais que a gente conhece de guitarra, né? O chorus e o flanger também. Então, e tem o atraso, ou esse outro tipo de atraso, né? Que é atraso reto, né? É usado em sistemas de reforço de som. O atraso direto é usado para compensar a passagem de som pelo ar, ao contrário dos dispositivos de efeito de atraso do áudio, né? Isso aqui muitas vezes quando você tem uma grande área, né? Você pode aplicar algum tipo de atraso, inclusive para compensar, né? Por exemplo, na TV, com saída de mídia visual. Você pode aplicar esse atraso, inclusive, para você ter sincronização entre transmissoras de TV e coisas assim, tá? Então, basicamente é isso. A teoria, agora vamos ver um pouco na prática agora. Mostrar um pouquinho para vocês da parte de delay na prática, tá? Então, assim como o reverb, tá? O delay, ele é sempre, normalmente aplicado em PUS, tá? Em canais paralelos. Então, eu peguei aqui um send, adicionei um barramento estéreo, ok? Aqui meu channel strip, um barramento estéreo, e neste barramento D, que é o barramento estéreo, eu vou adicionar um delay, tá? Então é importante você fazer, quando você vai trabalhar com vocal que tenha reverb e delay, cria um barramento para o reverb e um outro para o delay. Então eu vou mostrar para vocês os sonidos delay que vem com o Cakewalk, tá? Tem vários tipos de plugins e cada DAW vai ter o seu reverb. Eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo, né? Então aqui você vai ter o bypass, né? Desfazer, setup A e B, reset e alguns presets também, só mostrar aqui, né? Tá vendo? 2x delay, 3x2, tá? Reverb, outro reverb barato, tem vários alguns, ó, dark, long, tá? Default. Então você vai ter guitar delay, tá vendo? Tem the rolling bass drum, então tem vários tipos de delay aqui. Daí a partir daqui você vai ter ele aplicado em canais estéreos, né? Left e right, ok? Você tem duas aplicações aqui distintas, né? O feedback, que é quanto por cento de feedback vai ter, crossfeed e mix, tá? Quanto por cento ele vai aplicar na sua mix. Lembrando, né, que aqui esse mix é o percentual, mas você vai controlar também por aqui, ó, o percentual, tá? Que você vai colocar no seu buzz de reverb. Então aqui está super dimensionado. Depois a gente vai no seu buzz reduzir um pouco, né? Quanto ele vai mandar. Vamos
ver esse exemplo, depois a gente vai ver um pouco mais de configurações. Ó, aqui tem um vocal, tá? Ó, vamos ver. A noite não tem fim. Tá vendo? Enfim, ele fica repetindo mesmo, tá? Então ele pega, o ideal, comentando um pouco de mix, algumas possibilidades, tá? Dance music, música eletrônica, normalmente o pessoal usa bastante mesmo delay, junto com o reverb, tá? Outra opção é você pegar seu áudio, por exemplo, ver algum local que você queira repetir, você faz um corte no seu áudio e aplica, e faz um áudio paralelo, uma outra faixa, né? E aplica somente nessas regiões que você quer que repita mesmo, né? Nessas regiões você aplica um delay nela, né? Então só vai nos finais de algumas frases que você quer que tenha, você habilita ele somente nessas regiões. Então você corta o áudio, alguns pedaços, duplica o seu vocal, né? E aplica somente nas regiões. Aqui ele está aplicando em tudo, só para demonstração, tá? A noite não tem fim. Legal? Então vamos falar dos parâmetros, tá? Aqui é o fator, tá? É um fator que você vai ter de aplicação 1. Eu vou mudar para 2, tá? Eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Para 2 só para a gente ouvir. A noite não tem fim. Tá vendo? Ele vai repetindo. Vamos colocar 4. Vamos fazer de ordem. A noite não tem fim. A noite não tem fim. A noite não tem fim. Quantas vezes você vai querer que ele repita, né? Ok, 8. A noite não tem fim. A noite não tem fim. Ele vai repetindo, né? Acabou a música, mas ele tá repetindo ainda. Vou mostrar outros detalhes. Deixa só ele terminar, né? Porque ele fica ativo enquanto isso. Aqui você vai ter o percentual na mix. Eu vou voltar fator 1, tá? E vou mudar esse percentual na mix. Eu vou colocar 100, só pra gente ver, tá? A noite não tem fim. Legal? Esse percentual na mix é a mesma coisa de você acionar no barramento, tá? Então, eu tô passando 100% pro barramento. Agora não, eu quero passar menos pro barramento. Então, ele vai passar menos sinal, né? E percentual na mix, mesmo que eu aplique bastante, é a mesma coisa que eu reduzir aqui. Se você reduzir aqui, ó. A noite não tem fim. Legal? Então, você tem a opção de controlar o quanto por cento aqui, tá? Ou através do percentual da mix. Legal? Aqui. Crossfeed, vou deixar ele voltar o que estava, né? Vamos ver o crossfeed aqui. É quanto por cento ele vai cruzar possivelmente um com o outro. Vamos lá? A noite não tem fim. Tá assim, eu vou colocar um crossfeed muito alto. A noite não tem fim. Tá vendo? Realmente ele começa, é o tempo entre começar um e outro, tá? Então, quanto mais crossfeed, você vai regulando, né? Você viu o que aconteceu. Ele realmente começou um segundo em cima do outro, né? Basicamente é o tempo de começar o segundo aqui. Legal? Você pode ouvir a mix ou o delay, somente o delay, ó. A noite não tem fim. Somente na mix. E uma coisa legal é que você pode sincar com o tempo. Então, ele tá vendo que a música tem 147 BPM, né? Tá manual, mas você pode sincar com o tempo. Então, ó, tempo sync, tá? Manual, host. Então, a partir daqui ele vai sincar com o tempo da música, olha só. A noite não tem fim. Tá vendo? Tá bem mais métrico com o BPM da música. Ele pegou automático, tá vendo? Host é hospedeiro, né? Que é o DAW. Ele pegou o tempo do DAW. Se você pode sincar o seu delay através de outros tempos. Eu vou, por exemplo, pegar aqui, jogar, por exemplo, 50, um número aleatório. Olha como vai mudar já meu delay também, ó. A noite não tem fim. Tá vendo? O delay ficou mais lento. Ou mesmo colocar um número muito mais alto, ele vai repetir muito mais vezes, ó. A noite não tem fim. Tá vendo? Então você pode também, com o sync, né, do BPM, também configurar a parte do seu. Então aqui, ó, host, tá? Ele vai pegar automaticamente do DAW, tá? Eu vou voltar um 47, tá? E sincronizar por aqui. Aqui também você vai ter os filtros, né, de low e high cut. Então você pode aplicar o delay também a partir de certas frequências configurado, tá? Então eu queria passar um pouquinho
para vocês. Aqui é mais rápido, né, da teoria mesmo, tá? Então, lembrando o que ela faz. Ela vai colar mais a sua track na sua mix, tá? E a partir daí vai adicionar mesmo esses efeitos, caso esteja trabalhando com dance music, música eletrônica, ou mesmo algum rock que se queira, um pop mesmo, alguma coisa que você queira puxar mais reverb, mais delay, perdão, você pode usar o delay para fazer isso, tá? Vou mostrar alguns presets aqui, ó, ele vai ter um 2x delay, por exemplo, vamos ouvir alguns para a gente ter uma ideia. Final de música, legal, né? Então, essa dica que eu te dei, corta o pedaço do áudio, né? E aplica somente numa outra trilha, aplica somente nesse pedaço. É interessante para você. Você pode até, inclusive, jogar ele pré-fade e tirar o volume da sua track, né? E jogar só essa parte só no buzz mesmo, tá? Para sair só o delay dela. Uma outra opção também. Aqui, ó, aqui, então, ó, aqui ó, um outro reverb barato, vamos ver como fica. Não tem fim. Legal, né? Então tem vários presets. É legal você que tá com Cakewalk aí, avalia, né, no seu vocal. Olha, esse aqui é legal, hein? Tá vendo? Tem muito efeito legal. Daí cada fabricante você vai ter, vou comentar um pouquinho, tá? Você vai ter a Waves, o fabricante de plugins legal com vários delays, legal que tem ele também. Você vai ter alguns delays bem legais, depois eu vou trazer para vocês, colocar alguns fabricantes, também nos comentários do vídeo ou na descrição coloco alguns fabricantes, tá? Tem muita coisa legal de delay assim, então aqui ó, guitar delay, short, inclusive tem alguns que trabalham com delays rítmicos. Esse é um exemplo, tá? Ele vai aplicando delays rítmicos na música, né? Principalmente para percussão, algum instrumento. Que legal, tá? Esses todos são gratuitos que eu tô mostrando, vem com o Cakewalk, tá? Então aí é mais a sua criatividade mesmo, o seu estilo, né? E verificação mesmo, tem bastante coisa legal aí de delay. Legal, né? Espero que tenha gostado. Legal, né? Então vimos aí a parte de delay, tá? Um efeito muito importante, principalmente com efeito na parte da sua mixagem, tá? Dependendo do estilo, dance music, música eletrônica, você vai usar bastante delay, tá? Então vimos bastante. Qualquer sugestão que você tenha, coloque nos comentários alguma coisa adicional, tá? Seja muito bem-vindo. Se é novo, já se inscreva no canal, ative seu sininho, deixe seu like, compartilha, tá? Tem uma playlist aqui embaixo com o curso de mixagem e masterização na prática completo. Até o próximo vídeo. Tchau!